Fim de semana que teve bastante coisa, muita corrida, então não tem nem introdução. Vamos entrar no carro, apertar o cinto, porque estamos largando da pole para falar do Grande Prêmio do Canadá e da Indy 500. Pois é, amigos e amigas, no último final de semana tivemos muita atividade de pista, tanto no Grande Prêmio do Canadá da Fórmula 1, quanto na edição de número 110 das 500 milhas de Indianápolis. Então, começando pelo Grande Prêmio do Canadá, porque foi um final de semana que teve sprint. A quinta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2026 viu a Mercedes trazer os seus upgrades para o carro. E foi aí que a gente viu que esperar um pouco mais para trazer os upgrades foi um acerto da equipe alemã. E como eu havia dito no vídeo anterior, eles sobraram, e não sobraram um pouco não, sobraram muito frente à concorrência. Mas antes da gente falar o que aconteceu em pista, a gente tem que lembrar que o Russell chegou muito pressionado no Grande Prêmio do Canadá. Ele viu o companheiro dele, o Kimi Antonelli, que é um garoto, um adolescente, tem 19 anos, vencer as 3 últimas corridas do Mundial de maneira consecutiva. Então a diferença no campeonato só aumentava e o inglês tinha que parar o italiano para continuar com o sonho do campeonato vivo, pelo menos nessa primeira parte do campeonato. E o Russell foi lá e fez. Fez uma pole, assim, suada, pouquíssima diferença contra o Kimi Antonelli, mas mesmo assim, uma pole é uma pole. E aí, depois nós tivemos duplinhas de equipes. Norris e Piastri, Hamilton e Leclerc, Verstappen e Hadjar. Então esse Sprint Qualify conseguiu mostrar como está a ordem de forças da Fórmula 1 neste momento. E você pode até olhar para as corridas anteriores e falar, ué, Hamilton na frente do Leclerc? E de novo, como eu disse, o Hamilton seria uma surpresa no Grande Prêmio do Canadá, já que esse é um circuito que casa muito bem com o estilo de pilotagem do Hamilton. O Hamilton é, junto com o Schumacher, recordista de vitórias neste circuito. Partindo para a corrida sprint, uma coisa bem surpreendente aconteceu. As duas Mercedes largaram muito bem, que é algo que não aconteceu até este momento no campeonato. E aí, outra grande surpresa, foi a largada do Hamilton que se aproveitou ali de uma brecha que o Piastri deu, veio por fora na curva 2, fez ultrapassagem se colocando em 4º lugar. Passada a primeira volta, aí sim as Mercedes começaram a mostrar o ritmo de corrida que elas têm. Começaram a abrir do Norris e aí o Antonelli veio para cima do Russell e ficou ali no encalço. Tira de lado, tira de outro, mas ainda não tenta fazer uma ultrapassagem. No fim da quinta volta, o Russell faz uma manobra defensiva no final da grande reta e aí não consegue ter ângulo para fazer a chicane que leva para a reta dos boxes. Antonelli sai mais lançado, cola no inglês, os dois abrem a sexta volta, Antonelli na curva 1 vem por fora, emparelha com o Russell, ainda estava um pouquinho atrás, mas estava lado a lado, e aí o Russell, obviamente, inteligente e querendo mostrar que ainda está vivo no campeonato, que não vai afinar para o italiano, dá uma largada na curva e joga o Antonelli para fora. Não joga o Antonelli para fora, coisa de corrida. Aquela coisa que o piloto que está na frente vai tirando o espaço devagar e o Antonelli também não afinou. Então, o Antonelli cruza ali em cima da brita, quase acerta o Russell, mas o Russell também foi inteligente e alargou a curva 2 para que os dois batessem. E a Antonelli já veio no rádio reclamando que o Russell tinha espremido ele, tinha jogado ele para fora, mas aí veio o engenheiro e disse, calma cara, se concentre em pilotar. Não deu muito certo. E aí depois teve que vir até o Toto Wolff e falar, Kimi, não é hora de ficar choramingando pelo rádio. Se concentra em pilotar. E ainda na volta 6, naquela pequena reta que passa por debaixo da ponte, o Antonelli erra a freada, passa reto, mas ele passa reto assim, de longe, ele quase vai parar no muro, o carro ainda pula ali naquele trecho de grama e ele volta não só atrás do Russell, mas também atrás do Norris. E aí com esse erro, o Antonelli meio que acabou com a corrida sprint dele, porque dali pra frente ele não conseguiu mais passar o Norris e teve que se contentar com o 3º lugar. E aí, abrindo a última volta, o Hamilton erra a última chicane, quase vai parar no muro dos campeões, tem que tirar o pé e perde a posição, tanto para o Piastri quanto para o Leclerc. No fim das contas, o Russell fez tudo o que ele tinha que fazer. Fez a pole, venceu a corrida sprint, deu a sorte do Antonelli errar da forma que errou e ainda ter o Norris aí entre ele e o companheiro de equipe,
e aí ainda deu uma descontadinha de pontos no campeonato. Tava tudo funcionando bem pro inglês. E aí na classificação para a corrida principal não teve uma diferença tão grande assim da classificação da corrida sprint. Nós tivemos as duas Mercedes na primeira fila, com o Russell fazendo a pole e aí de novo fazendo das tripas coração e suando para tirar a pole do Antonelli. As duas McLarens viriam em seguida, e aí sim uma diferença. Hamilton em quinto, Verstappen em radiar, e em oitavo, Leclerc, que não conseguiu se encontrar com o carro de maneira nenhuma durante o qualify da corrida principal, não se sabe por quê. E agora, falando da corrida principal, nós tivemos não uma, não duas, mas sim 3 voltas de apresentação. Porque, por algum motivo, o carro do Arvid Lindblad quebrou quando ele estava no grid e estava sendo feito o preparo para a largada. Então, até os bandeirinhas conseguirem tirar o carro do piloto e colocar numa posição segura, foram necessárias 2 voltas adicionais de apresentação. E aqui, antes mesmo de nós falarmos da largada, nós temos que falar de uma burrada inacreditável da McLaren. McLaren mandou Oscar Piastri e Lando Norris para a pista com pneus intermediários. A previsão do tempo para o Grande Prêmio do Canadá era de chuva, mas foi chegando próximo à hora da corrida e as nuvens que vinham para o circuito passaram a rodear o circuito e não tinha mais força para chegar e trazer a chuva. Na primeira volta de apresentação, os pilotos da McLaren já estavam chamando no rádio falando que era para trocar de pneu e a equipe não escutou. Na segunda volta de apresentação, de novo os pilotos questionaram a decisão da equipe e a equipe falou: não, ainda tem uma chance de chuva, não tem problema, segura aí, vai dar certo. Veio a terceira volta de apresentação, a equipe foi questionada de novo e manteve a sua posição. Não vamos trocar os pneus. Não fazia sentido nenhum, a pista estava completamente seca. Tudo bem que as McLarens conseguiram tracionar melhor porque o composto intermediário ele é mais macio do que o pneu mais macio que tem na Fórmula 1. Então, para saída na largada, é melhor ter um pneu bem macio. Mas aí o pneu acabou no final da volta 2. Mas, antes da gente chegar lá, vamos voltar um pouquinho e tivemos a largada. O Russell não largou muito bem e foi ultrapassado pelo Antonelli e pelo Norris. Só que o Russell não precisava se preocupar com o Norris, porque o Norris teria que parar eventualmente, a não ser que um milagre acontecesse e caísse uma chuva do nada no circuito naquele exato momento. O Russell teve paciência, eventualmente conseguiu a ultrapassagem, mesmo porque era óbvio que isso ia acontecer. E, com a parada das McLarens, voltamos a ter a disputa das duas Mercedes. No final da volta 6, o Russell colou no Antonelli e fez a ultrapassagem na reta longa. E aí ele fez também de um jeito que tá querendo mostrar pro companheiro que ele não vai afinar. Quando estava chegando próximo da última chicane, ele deu aquela cortadinha para voltar pro traçado e pegar a melhor tangência. Nisso aí o Antonelli estava muito rápido, meteu o pé no freio, travou e cortou a chicane. Enquanto isso, um pouquinho para trás, Hamilton vinha fazendo uma boa corrida, vinha em terceiro, com o Verstappen em quarto. E nós veríamos aí uma briga entre esses dois pilotos ainda nessa corrida. E isso aconteceria na volta 9. O Hamilton começou a ter um problema ali no carro, ele estava reclamando de falta de potência. O Verstappen colou, veio por dentro na curva 1, fez a ultrapassagem e aí começou a abrir um pouco do Hamilton. Não conseguiu abrir muito, mas abriu um pouco do Hamilton, que continuava reclamando no rádio de falta de potência. A decisão de pneus da McLaren fez com que, depois da parada, os dois pilotos voltassem em 14º e 15º. O Norris veio fazendo as ultrapassagens e tudo mais. Quando chegou a vez do Piastri fazer a ultrapassagem em cima de uma das Haas, ele erra a freada do grampo, bate no Albon e tira o tailandês da corrida. Nessa daí, o Piastri ainda foi e arrumou para a cabeça dele uma punição de 10 segundos. Voltando a falar da briga das Mercedes, o Russell vinha se mantendo em primeiro, o Antonelli chegava, não conseguia passar, tirava de um lado, tirava do outro, não adiantava. O Russell conseguia se defender em todas as instâncias. E o inglês vinha fazendo uma corrida muito sólida, quase sem nenhum erro. Aparentemente a Mercedes tinha algum problema na frenada do grampo, porque o Russell errou e o Antonelli também errou no mesmo lugar.
O Russell errou com um pouco mais de frequência, mas tinha alguma coisa ali que não estava muito bem encaixando com o carro da Mercedes, porque para os dois pilotos errarem na mesma circunstância é algo muito incomum. E lembra que eu falei que a Mercedes estava muito à frente da concorrência? Na volta 20, eles estavam dando volta no Fernando Alonso, que era o 14º colocado. 20 voltas em um circuito de volta curta, eles chegaram no 14º. É uma diferença muito grande de performance que tende a se manter durante um ano. E aí chegamos à fatídica volta 30, que eu, fazendo as minhas anotações durante a corrida para o roteiro desse vídeo, já coloquei. Foi onde a corrida acabou. No meio da volta 30, o Russell percebe que tem algum problema com o carro e abandona. O carro simplesmente não engata mais nenhuma marcha e o inglês é obrigado a abandonar. E fica pé da vida. Fica desolado, porque ele estava fazendo tudo o que ele tinha que fazer. Classificando na frente do companheiro, ganhando corrida sprint, estava na frente na corrida principal, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ele conseguir tirar um pouco mais da diferença que o Antonelli criou nas últimas corridas. E aí o carro da Mercedes o trai. Não tem como você não simpatizar com a dor do Russell naquele momento, porque realmente quando você faz tudo certo e aí o carro abre o bico, não tem muito o que você fazer. É só realmente sentar e chorar. E aqui mais um adendo sobre a minha anotação sobre a corrida ter acabado na volta 30. Volta 30, Russell abandona e aí Antonelli foi em primeiro até o final da corrida, tranquilão. Na próxima linha tem, tanto que na volta 42, a transmissão passou a acompanhar o Franco Colapinto, que estava 40 segundos atrás do Isack Hadjar e 13 à frente do Liam Lawson. Não tinha mais o que a TV mostrar naquele momento. Mas, para fechar, na volta 62 de 68, ou seja, 6 voltas para o final, Hamilton conseguiu grudar no Verstappen e fazer a ultrapassagem. E aí o resultado da corrida foi Antonelli em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. E aqui a gente tem que lembrar que, na história da Fórmula 1, o Antonelli é o primeiro piloto a conseguir vencer suas primeiras 4 corridas de maneira consecutiva. Nunca nenhum piloto conseguiu fazer isso na história do esporte. E a partir de agora, o Russell vai precisar de um excelente psicólogo, porque daqui para frente é capaz das coisas ficarem cada vez mais difíceis para o inglês, porque o garoto italiano é bom e é bom demais, e tem sobrado com esse carro da Mercedes. São cenas dos próximos capítulos que a gente tá assim muito a fim de ver. Basta saber se os carros e o regulamento vão ajudar e não vão trazer aquela artificialidade que nós estávamos sentindo nas primeiras corridas do ano. Vamos torcer para que não, e vamos torcer para ter uma temporada que, mesmo que seja dominada pela Mercedes, que seja uma briga acirrada entre dois companheiros de equipe. E agora vamos falar dela, a maior corrida do mundo, o maior espetáculo do automobilismo em todo o universo e também o maior evento esportivo em questão de público em um só dia. A edição de número 110 das 500 milhas de Indianápolis. Olha, se você assistiu meus vídeos anteriores, você vai ver que quando eu falo da Indy 500, eu digo que as primeiras 150 voltas, elas são um pouquinho mais mornas, elas não valem tanta coisa, e as que realmente valem são as 50 últimas voltas. Esta edição das 500 milhas de Indianápolis foi diferente porque os caras estavam ali numa briga acirrada desde o começo da corrida. E fazia muito tempo que eu não via pilotos realmente disputando posições ali nas 10 primeiras voltas. Normalmente o que acontecia era jogo de vácuo, economizar combustível, e aí, mais pra frente, começava a disputa para ver quem ficava na frente. Dessa vez, foi desde a volta 5 e aí foi a corrida inteira de pega pra capar de verdade. Tivemos bandeira verde da volta 1 à volta 19, que foi quando o Ryan Hunter-Reay perde o carro, consegue dar uma segurada ainda, mas eventualmente o carro começa a voltar para o muro, bate no muro, e quem vem atrás é a Katherine Legge, que não tem tempo de realmente frear o carro e desviar. Quando ela freia, ela perde a traseira e bate no muro interno do circuito. São 2 carros a menos, já antes da 20ª volta das 500 milhas de Indianápolis.
Isso aí abriu uma janela para os líderes pararem nos boxes. Nas 500 milhas, nós temos uma janela aí de consumo de combustível, consumo de pneus entre 32 e 37 voltas. Então, como este acidente aconteceu na volta 20, fazia sentido os líderes pararem. Todo mundo parou, menos Rinus VeeKay, Romain Grosjean, sim, ele, e o brasileiro Caio Collet. Esses estavam numa estratégia alternativa, apostar em mais bandeiras amarelas para tentar levar o carro mais longe e quando todo mundo tivesse que parar, todos eles pararem juntos e eles voltarem na frente. A bandeira verde voltaria a aparecer na volta 27, mas nós não teríamos nenhuma volta completada até a amarela aparecer de novo. Na curva 1, o Ed Carpenter bate no muro após ser tocado por Takuma Sato. Mais algumas voltas aí em bandeira amarela e na volta 32 nós temos novamente bandeira verde. O Caio Collet e Romain Grosjean estão liderando o pelotão e continuam ali até a volta 39, que é quando eles precisam entrar para fazer as paradas de boxe. E aí era ver se a estratégia alternativa funcionaria ou não. A corrida segue em bandeira verde e a gente começa a ver que talvez a estratégia alternativa, que precisa de mais bandeiras amarelas, não dê certo. Mas, indo lá pra frente, nós vemos Alex Palou e Conor Daly trocando de posições a cada 5, 6 voltas entre primeiro e segundo, fazendo aquela estratégia de economizar um pouco de combustível. Na volta 62, os líderes começam a parar no box em bandeira verde. Caio Collet e Romain Grosjean se mantêm na pista, ou seja, não entram para fazer o pit stop, apostando ainda na estratégia alternativa. Na volta 65, a gente fecha essa janela de pit stops e a gente vê que o Caio Collet e o Romain Grosjean estão no meio do pelotão, eles não estão liderando. Então vai ser mais difícil ainda fazer essa estratégia alternativa funcionar. A diferença é que lá na frente mudou tudo. Alex Palou estava na liderança, seguido de Rosenqvist, seguido de Dixon e o trio da Penske, formado por David Malukas, Joseph Newgarden e Scott McLaughlin. Dixon faz a ultrapassagem para o segundo lugar e aí ele e o Alex Palou começam a fazer o jogo de vácuo porque os dois são da mesma equipe, eles são da Chip Ganassi, então é mais fácil controlar o jogo de vácuo para economizar combustível, economizar pneu, quando você tem dois carros da mesma equipe. Eles vão se alternando um pouco mais, mas isso ajuda os dois carros a chegarem mais longe para fazer a próxima parada de boxe. E aí, entre a volta 69 e a volta 70, Grosjean e Collet param e abandonam de vez a estratégia alternativa, voltando no final do pelotão. A corrida segue em bandeira verde até a volta 92, sem muita troca de posição ali na frente, a não ser pelas duas Ganassi que estão fazendo o jogo de equipe. Na volta 92, Will Power começa a sentir problemas do carro na reta dos boxes. Ele puxa para a esquerda, entra naquela parte ali que é a saída dos boxes, o carro simplesmente trava as rodas traseiras, roda e começa a soltar líquido, começa a soltar fluido. Bandeira amarela para que a equipe de resgate tire o carro e também coloque ali o pó químico para secar os fluidos que caíram do carro do Will Power. E nessa mesma parte da corrida, o Alex Rossi, que largou da primeira fila, tem problemas no motor do carro e também precisa abandonar. Então, com a corrida em bandeira amarela e todo esse trabalho feito para tirar o carro do Will Power e também para fazer a secagem da saída dos boxes, começa a chover. E quando começa a chover, não tem corrida em oval. A bandeira amarela ela é estendida e na volta 106, a direção de prova aciona a bandeira vermelha. Corrida neutralizada e na Indy ninguém pode mexer nos carros em regime de bandeira vermelha, diferentemente da Fórmula 1. Depois de 20 minutos de espera, a corrida recomeçaria na volta 110. E aí nós teríamos Scott Dixon, Alex Palou, o trio da Penske e Pato O'Ward de McLaren para fazer essa relargada. Uma coisa interessante que a gente viu nessa Indy 500 é que quem liderava não caía só para segundo ou terceiro lugar, normalmente caía de quarto para trás. Dixon, nessa relargada, saiu de primeiro, caiu para quinto. David Malukas de Penske sai de terceiro para primeiro, e aí o Conor Daly também consegue fazer algumas ultrapassagens e, em 2 voltas depois da relargada, já se via em terceiro. Mais uma bandeira amarela, agora na volta 116, por conta de chuva na curva 4, a curva que traz para a reta dos boxes. Como foi uma chuva bem passageira e só os carros andando pelo circuito foi o suficiente para ele não molhar, a corrida recomeçou na volta 125, mas não teve nem tempo de recomeçar.
Joseph Newgarden, no período de aceleração para recomeçar a corrida, puxa o carro mais para a esquerda do que deveria na curva, toca na zebra feita de concreto e vai parar direto no muro. Novamente, antes de termos bandeira verde, temos uma bandeira amarela. Na volta 130, alguns dos pilotos que estavam ali na frente, como o Felix Rosenqvist e o Pato O'Ward, eles entram para o box para tentar uma estratégia alternativa. Vão apostar em mais bandeiras amarelas para fazer só mais um pit stop depois desse, versus a estratégia de quem está na liderança, que teria que parar mais 2 vezes depois do período de bandeira amarela. E aí começou o jogo de estratégia, começou o xadrez a quase 400 km por hora. Lembra que eu falei que o Dixon foi de primeiro para quinto na relargada? Pois é, na volta 132, quando o Malucas relarga, ele vai de primeiro para quinto. Não fazia sentido estar liderando na relargada da Indy 500. E nesse período da relargada da volta 132, nas voltas subsequentes nós tivemos ali bastante movimentação acontecendo, envolvendo Alex Palou, Scott McLaughlin, Conor Daly e o Dave Malucas. Então tava todo mundo ali naquele bolo tentando se firmar em alguma posição. E na volta 148, os 5 primeiros começam a parar nos boxes. Primeiro as duas Penske, depois Alex Palou, Conor Daly e Marcus Ericsson. E o resultado disso é que quem estava na estratégia alternativa começou a vir para frente. E lembrando, os pilotos da estratégia alternativa teriam que parar mais uma vez, e os pilotos que acabaram de parar teriam que parar outra vez. Parecia que a estratégia alternativa era o caminho certo, caso a gente tivesse ali mais uma bandeira amarela. A 37 voltas do final, Pato O'Ward para nos boxes. O último stint dele tinha sido de 34 voltas, e aí ele teria que achar aí mais umas 3 voltas de combustível para ele conseguir chegar até o final. E para deixar um pouquinho mais claro aqui, na estratégia padrão dos líderes, nós teríamos Dave Malucas, Alex Palou, Scott McLaughlin, Scott Dixon, Marcus Ericsson e Conor Daly. E na estratégia alternativa, nós teríamos Felix Rosenqvist e Pato O'Ward. A 30 voltas do fim, tudo poderia ser decidido a partir de uma bandeira amarela, uma rodada, uma batida, um detalhe. Isso seria determinante para o resultado final da corrida. A 25 voltas do fim, Dave Malucas tem que parar e é fim de sonho da Indy 500 para o piloto americano da Penske. 24 voltas para o fim e é final do sonho para Scott McLaughlin e para Marcus Ericsson. E a 21 voltas do fim é fim de sonho para Scott Dixon. A estratégia alternativa parecia realmente ser a acertada. E a pergunta deste momento era: será que Pato O'Ward consegue economizar combustível e levar o carro até o final? Ou será que ele vai ter que fazer um splash and go e Felix Rosenqvist levaria a Indy 500? Às 17 voltas do fim da corrida, a Meyer Shank, equipe de Felix Rosenqvist, fala com ele que ele está liberado para correr, ele não precisa mais economizar combustível dali para frente. Ele está autorizado a passar o Pato O'Ward e correr de cara pro vento. Isso porque o Pato estava andando a 10 milhas por hora de média, mais lento do que o restante do pelotão inteiro. Ele estava realmente tentando a conta-gotas economizar o máximo de combustível possível para ele conseguir completar a corrida. E a 15 voltas do final, o Pato perde a posição para o Rosenqvist e fica ali embutido no vácuo tentando economizar combustível para chegar no final. O problema aqui é que Indy 500 é Indy 500 e o circuito escolhe quem vai ser o campeão daquele ano. A 8 voltas do final, Caio Collet perdeu o carro, bateu e trouxe a bandeira amarela, que se tornou uma bandeira vermelha. A Indy 500 não termina mais em bandeira amarela nesse tipo de circunstância. Ao invés de ficar dando voltas em bandeira amarela esperando o resgate fazer o trabalho que ele precisa fazer, a direção de prova tende a trazer a bandeira vermelha, parar a corrida e tentar ao máximo terminar a corrida em bandeira verde, com a corrida valendo, sem mais nenhuma interrupção. E é isso que eles fazem. E foi nessa hora que o Pato O'Ward, que estava economizando tudo que ele podia, recebeu a notícia no rádio de que ele estava liberado para correr e podia usar a maior mistura de motor para tentar ganhar as 500 milhas. Às 6 voltas do final, os retardatários
foram tirados de jogo, colocados para o final do pelotão para não atrapalhar a decisão das 500 milhas. Lembra que eu disse que tinha sido fim do sonho para Malucas, fim do sonho para Dixon, fim do sonho para Marcus Ericsson, fim do sonho para Scott McLaughlin? Com a bandeira vermelha e com a bandeira amarela, eles todos grudaram em Felix Rosenqvist e Pato O'Ward. Tava todo mundo no jogo de novo. A corrida recomeçaria a 4 voltas para o fim, e aí nós teríamos a ordem de Felix Rosenqvist, Pato O'Ward, Marcus Armstrong, Dave Malucas, Romain Grosjean e Alex Palou. Veio a bandeira verde, tiveram ali as trocas de posições na frente, e aí o Mick Schumacher dá uma ralada no muro e vem uma outra bandeira amarela. Mais preventiva, para ver se não tem nada de errado com o carro do piloto, e aí é visto que o carro tá tudo ok, e aí nós vamos para uma outra relargada, agora a uma volta do final. Nessa relargada nós temos Marcus Armstrong, Dave Malucas, Felix Rosenqvist, Pato O'Ward, Rinus VeeKay e Scott McLaughlin nas 6 primeiras posições. Dave Malucas pula de segundo para primeiro, e aí vem as duas Meyer Shank, de Marcus Armstrong e Felix Rosenqvist, emparelhadas lado a lado. Dave Malucas de Penske, a maior equipe da Indy, a maior vencedora da Indy 500. Um piloto que em 2024 foi contratado pela McLaren e demitido antes da temporada começar porque ele teve um acidente de bicicleta, quebrou o pulso, quase perdeu o movimento da mão. Correu pela Meyer Shank metade da temporada de 2024 depois de ter aí quase 6 meses de recuperação do acidente. Não conseguiu resultados expressivos. Correu pela AJ Foyt 2025, conseguiu alguma coisinha aqui e ali, mas realmente não conseguiu demonstrar o seu talento. Estava quase sem assento para 2026 e Roger Penske decidiu dar chance para o garoto e ele estava ali fazendo a última volta da Indy 500 de 2026 em primeiro lugar. Curva 1, Dave Malucas em primeiro, Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong emparelhados lado a lado. Na pequena reta, a mesma coisa. Na curva 2, as duas Meyer Shank ainda lado a lado e ninguém tirando o pé, e ninguém arredando. Tava ali todo mundo querendo a vitória. Na reta oposta, Malucas consegue se desgarrar um pouquinho e faz a terceira curva. E as duas Meyer Shank lado a lado. Curva 4, e aí é só acelerar para a glória. Só acelerar para ser campeão das 500 milhas de Indianápolis. Curva 4, Felix Rosenqvist consegue se desgarrar de Marcus Armstrong e vem no vácuo. E vem tentando. E aí é o que eu falei. O circuito de Indianápolis escolhe quem vai ser o campeão das 500 milhas. Não tem jeito. Felix Rosenqvist ganhou as 500 milhas de Indianápolis de 2026 pela menor diferença na história da corrida. 0.02. Primeira vitória de Rosenqvist, segunda vitória da Meyer Shank. A primeira vitória da Meyer Shank foi em 2021 com Hélio Castro Neves na Indy 500. Indianápolis tem o vencedor que leva todas as glórias, mas não tem segundo, não tem terceiro, não tem pódio, é só o vencedor. Felicidade de Rosenqvist e um desolamento completo para Dave Malucas, que disse que deu 150%, não sabia o que mais poderia fazer. E agradeceu muito a Roger Penske por ter dado essa oportunidade, que ano que vem vão ser 160% que eles vão dar para ganhar essa corrida. Um domingo que o fã da velocidade jamais vai esquecer. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Grande Prêmio do Canadá e da Indy 500 de 2026. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal, porque semana que vem temos mais um vídeo aqui no Largando da Pole. Até lá, um abraço.